Olá, seja muito bem-vindo aqui mais um vídeo para te mostrar uma novidade, é o painel novo aqui da RoboBolsa, do nosso robô retorno da média, tá certo? Então vou mostrar para você essa novidade. Todo o robô funciona da mesma maneira e a gente vai adicionando funções novas e também esse painel que está maravilhoso agora. Ele é um painel que tem diversas funções, né, e várias coisas para você ver na questão da estatística. Então isso ajuda muito a gente a analisar o mercado e para a gente melhorar cada vez mais nosso trade e mais funções, né? Então vamos lá. Essa aqui você pode ver esse painel novo nas versões acima de 4.8, tá? Então a gente sempre está atualizando o robô, colocando funções novas e a partir dessa versão a gente vai você pode ver esse painel novo, que é muito simples, né? Para você ver esse painel novo é muito fácil. É só você ativar ele aqui, ó, mostrar painel gráfico, sim. Ele vem por padrão, sim. E também as linhas de entradas são aquelas linhas que quando está operando, né? Ela mostra ali para você entender ali as entradas. Mas basicamente é isso daqui. Lembrando que quando você fizer backtest, é bom você tirar esse painel porque ele fica mais pesado, né, para calcular todo esse painel. Então é bom você tirar quando fizer backtest para poder fazer o backtest bem mais rápido, tá certo? No modo visual do backtest, você pode até colocar o sim aqui para mostrar o painel para você ver o que está acontecendo ali no dia. Mas no backtest é bom tirar isso e colocar sem ser modo visual, que vai muito mais rápido o backtest, tá bom? Então, basicamente, ele já vem com o robô, então não precisa configurar nada para ter ele. Ele tem aqui, então, 3 abas, né? Que você pode ver. Ele, quando você coloca no painel, no seu ativo, ele já vai apresentar essas 3 abas aqui, tá? E na primeira parte, ele é um resumo da sua configuração. Para que isso? Ele não tem todas as configurações aqui, mas aqui é o que a gente considera mais importante, tá? Uma das coisas mais importantes da sua configuração para você se situar um pouco sem ter que abrir essa configuração aqui, as configurações do robô. Então, olha só, você vai ver aqui se ele compra e venda, operar invertido, né? Qual que é a média móvel que você está operando, por exemplo, aqui, ó, nessa configuração eu falo o seguinte: não copie essa configuração, porque é uma configuração feita aqui para eu fazer essa aula para você, tá? Não deve copiar isso daqui, porque não foi testado, a gente também não oferece configurações prontas, é só você ver todas as aulas para você entender como configura, tá certo? Então não leve em consideração isso daqui. Então aqui você vai ver que aqui, ó, a opção operar com margem, o horário, né? Trailing stop se está ativo, sim ou não. Porque se eu colocasse todas as configurações aqui, ficaria muito grande. Então a gente só colocou isso aqui para entender qual robô que você está operando, a sua estratégia, para você lembrar a sua estratégia, né? Quando você tem vários robôs, sem ter que abrir a configuração do robô, tá certo? Então tem várias coisinhas aqui: continuar operando o stop, as distâncias, o volume e o take profit, que é uma das coisas que faz a gente lembrar da nossa estratégia, do nosso robô. Obviamente, aqui vai ter o nome do robô. Então ali em cima está retorno da média, aqui por exemplo. Então você vai ter uma configuração, por exemplo, mini índice. Olha só. Aí aqui, ó, vai configurar o robô de novo. Você pode até ver que é uma função nova no mini índice, no mini dólar, de calcular o stop automático também, ó. Maravilhoso, né? Aqui ele tem essa função nova. Vai aparecer esse bannerzinho aqui para você ter certeza do seu stop. Isso só calcula no mini índice e no mini dólar, tá? Qualquer outra configuração de outro ativo não opera, não calcula automaticamente. Então aqui a gente criou essa função, aparece essa caixinha e também aparece aqui no painel do robô, 1372 essa configuração. Também aqui aparecem as reentradas, tá? Então aqui são 10, 2, 4, 6, 8, 10 que você pode usar no robô das entradas. Então aqui tem a distância inicial, ó, 150, volume 1, take profit 50. Aqui são as reentradas. Primeiro parâmetro é a distância, segundo volume, tá? Terceiro take profit, tá?
Então aqui é um jeito da gente visualizar rapidamente nossa configuração para lembrar daquilo que a gente fez. Também tem aqui, ó, Stop Loss Global, 1200, por exemplo, no mini índice. O horário, todos os horários vão aparecer aqui, se ele for digitado, né? Então a margem da operação, o período, a média móvel. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui para você ver, é todo na média, ó, 1 minuto, vou colocar aqui 7, por exemplo, tá? Então aqui, por exemplo, vai carregar de novo, tá? Porque toda vez que você mexe na configuração, ele reinicia o robô, tá? Não pode fazer isso, lembrando, durante o pregão, quando estiver operando, não pode mexer no robô, senão dá um erro, tá? Não pode fazer isso. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem período gráfico 1 minuto, período da média móvel 7, tá? A método da média móvel, né? E Select Close, Open, então tem tudo aqui. Então tem muita coisa aqui, tá? Não tem todos os parâmetros, mas você lembra da sua configuração. Esse é o objetivo. Também você pode minimizar isso, tá? Aqui, ó, que legal. Tem um botãozinho aqui para você. Por quê? Porque aí quando você tem muitas telas, né? Telas assim trabalhando junto, né? Você tem aqui, ó, várias telinhas aqui, ó, vários robôs. Você pode diminuir e não tem problema, mas pode deixar aberto também, não tem problema nenhum, tá? E também, ó, pode deixar aberto. Não vai também ficar mais lento ou mais rápido se você minimizar isso. Por quê? Porque já está carregado no gráfico, então não quer dizer, vou economizar a memória do computador, então vou minimizar isso daqui. Não, não faz sentido. Ele só é a visualização aqui, ele não vai economizar memória por causa disso, tá certo? Só se você desligar o painel, que ele economiza um pouquinho a memória do computador, porque ele é um pouquinho mais pesado esse painel. Para você, se você tiver ali vários robôs operando, né? Então ele deixa de calcular esse painel e aí você desliga ele, vai funcionar o robô do mesmo jeito, tá certo? Então aqui, ó, olha que interessante, a gente tem aqui vários parâmetros, vários botõezinhos aqui para a gente poder clicar e usabilidade diferente, obviamente. Então aqui, por exemplo, total de acertos geral, tá? Então vai ter ali um número ali, olha, 5 de 10, tá? Que fica positivo os seus trades. Desses trades positivos, vamos supor que pode ser 100%, trades com lucro, por exemplo, 3 de 10, e vai aparecer aqui a moeda, né, BRL reais, né, nesse caso, porque você pode estar em outro mercado, mercado que opera com dólar, por exemplo, outro mercado, vai aparecer aqui a moeda vigente, tá? Traders com perda, também a 5 de 10, vai aparecer quanto que foi aqui financeiramente. Trades comprados, trades vendidos, né? Vai 5 de 10, 5 de 10 aqui também, por exemplo. Rebaixamento é o drawdown, tá? É uma novidade aqui também, que no painel geral tem, e a gente trouxe para cada robô. Rebaixamento, drawdown, ou seja, por exemplo, se o seu robô ele ficou naquele... aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Hoje, 7 dias, 30 dias e tudo. Vamos colocar aqui hoje quando você estiver operando no mercado do dia, certo? Então aqui no rebaixamento de drawdown, por exemplo, seu robô ele ficou negativo R$500, mas ele acertou 100%. R$500 na sua conta, né? Somente desse robô, ele ficou perdendo, por exemplo, R$500, depois ele voltou, deu gain. E aí ele vai contar como lucro, vamos supor, deu 100% de lucro, mas o rebaixamento ele vai estar aqui mostrando qual é o máximo que ele ficou negativo, tá? Para ele ganhar. Ou mesmo quando ele tem stop loss, ele também vai ter um rebaixamento. Exemplo, ele tem um stop de R$1.000. Aí você tem um rebaixamento, tomou stop de R$1.000, ele vai mostrar aqui a operação aberta, R$1.000, porque é o máximo aqui de drawdown, ou seja, o máximo que ele ficou negativo, tá? No dia, na ocasião, perdendo ou ganhando, tá certo? O drawdown é assim. Agora aqui é uma novidade, que é o máximo aumento de posição atingido, ou seja, aqui eu tenho a configuração de 4 aumentos de posição, 1, 2, 3, 4. E isso é bom saber, porque a gente vai entender se os nossos aumentos de posição estão sendo atingidos, né? Sempre o terceiro ou quarto aumento, por exemplo, que significa que é um robô mais perigoso de operar, ele está indo muito nos últimos aumentos de posição.
Então a gente tem essa função nova para você ver se o seu robô ele está pegando muito aumento de posição longe, né? O quarto aumento, terceiro aumento. Se de repente a gente tem aqui 1 ou 2, a gente vê que ele está saindo bem rapidamente. Isso é muito bom para a estratégia, porque o perigo, né, a gente rebaixa o perigo aí do robô de tomar stop. Né? Então a gente fica mais conservador, fica melhor, né? Teoricamente, né, fica melhor para você poder ganhar mais batendo sempre na primeira ou na segunda reentrada, depende da configuração sua, certo? Então isso é bom para analisar se ele está pegando muito aumento de posição demais, muito ali no final, né, nos últimos aumentos, tá? E o interessante aqui, esses botões aqui, significa o seguinte: hoje é operando somente no dia vigente, né, o dia atual. Aqui ele vai fazer também essa análise daqui de 7 dias, 30 dias e todo o período, tudo, quer dizer meses aqui. Ele vai buscar o histórico de meses, tá? Então isso é muito legal, porque aí você vê, olha, se o máximo aumento de posição atingido há 2 meses atrás foi, por exemplo, se o máximo aumento de posição atingido foi 4 e aconteceu 2 meses atrás, ele vai mostrar aqui 4. Ele vai pegar o máximo que atingiu em todo o período, porque se atingiu uma vez só, ele vai aparecer aqui, em tudo. Se em 7 dias não atingiu, ele vai aparecer qual o máximo que atingiu em 7 dias. Tá? Então, se aconteceu uma vez só em 6 meses, ele vai aparecer aqui em tudo. Tá? Então, toma cuidado com isso para você entender como que funciona. E aqui hoje, margem da operação requerida, essa é uma função que tem aqui, que você tem na nossa área de membros aqui. Você vê que tem essa função de margem aqui, ó, é essa função aqui. E aí, para você saber como é que funciona, é só ir lá acessar a aula disso. Então ele vai aparecer aqui a margem da operação e a margem requerida. Tá? Pregões e data. Aqui vai ser a quantidade de pregões que esse robô operou, que ele entrou, né, ele fez alguma ordem, tá? Porque tem dia que ele não fez nenhuma ordem. Pode acontecer, né? Algum robô assim que não entrou. Então, ele vai contabilizar aqui os dias e a data, né? Ele vai colocar uma data, por exemplo, 1/4/2021 a 30/4/2021. Então, aqui baseado no botão que você está clicando aqui. Se é hoje, vai mostrar aqui a data, 7 dias, dos últimos 7 dias, tá? E às vezes nos 7 dias você operou aqui esse robô 3 vezes, tá? E aí vai aparecer o dia inicial e o dia final. Então ele dá essa estatística. Isso é legal para você ver a sua estratégia está funcionando. Isso é muito legal, porque no relatório do MetaTrader, se você extrair ele, não vai mostrar cada robô o que cada um fez. Então você tem vários, aqui você vai ter uma estatística melhor do que está acontecendo, tá? Então você pode ver aqui, 30 dias, quanto que o robô fez em 30 dias esse robô? Isso é legal demais, porque às vezes você tem vários robôs e não sabe o que está acontecendo com cada robô. E aí você teria que anotar numa planilha cada robô, é complicado. Então aqui já tem tudo isso pronto, né? Isso é muito legal. Taxas operacionais, uma nova função, que são taxas que eu vou explicar aqui em outra aula. Mas basicamente são a taxa de corretagem e entrada no mercado. Se você digitou 0, ok, não vai calcular nada lá nos parâmetros do robô. Se você colocou essas taxas, ele vai pegar o resultado líquido aqui, ó, que é o resultado final do dia, né? Aqui no hoje, por exemplo, é o resultado final descontado as taxas. Tá? Isso ajuda, porque se o seu robô entra muito, faz diferença quando você paga muita taxa, né? Vamos supor, entrou 100 vezes, né? E aí ganhou R$300, entrou 100 vezes, de repente você vai pagar 60, 80, 100 reais de taxa, depende da sua configuração. Então a gente já colocou esse parâmetro aqui para ficar mais claro, para ficar mais próximo do real, porque depois, dia seguinte, você vai pagar a sua taxa na corretora. Então, resultado líquido, ele desconta a taxa e tudo que aconteceu aqui no dia, né? Dos acertos, das perdas. Na ocasião, os acertos, por exemplo, se você fez aumento de posição
e você voltou no seu preço médio e saiu positivo, essa é o cálculo. Você tem um acerto. Quando você tem uma conta RED, você tem, aqui eu já expliquei em outros vídeos, você tem um aumento de posição, por exemplo, a primeira entrada vai ficar negativa, por quê? Exemplo, ele vendeu aqui, aí ele fez 3 aumentos de posições, aí ele saiu depois aqui, voltou e saiu, ou seja, a primeira que entrou, ele teve perda, mas a segunda, às vezes teve perda, a terceira aumento de posição, ela cobriu todas as perdas anteriores, somando elas, deu lucro. Então, ela vai contabilizar o painel como um acerto. Por quê? Porque essa é a intenção do robô. O robô, ele trabalha em conjunto com as ordens abertas, várias ordens abertas, né? Quando você tem aumento de posição. Então, tem gente que pergunta, eu tive ordens negativas, mas o robô contou como acerto. Sim, porque a soma dessas ordens, se for positiva, ele vai contar como acerto. Se for negativa, vai contar como perda, tá? E vai colocar isso no painel. Se você, por exemplo, saiu na média secundária com perda, ele vai contar como perda. Pode ser que uma ordem de reentrada ficou positiva e a outra ficou negativa. 3 negativas e uma positiva. Só que essa positiva não cobriu todas as perdas. Por quê? Saiu na média secundária. Para você entender ela, tem que ver aí outro vídeo ou aula sobre média secundária. E aí, assim, o painel vai contar como perda. Ou então, acabou o dia, o horário, né? Sua ordem está aberta negativa. Aí você colocou o robô para fechar no certo horário. Por exemplo, 5h30 aqui, ó, habilitar fechamento sim, 5h30. Aí ele fecha tudo com a ordem negativa. A soma de todas elas negativas. Aí a soma do trade, né? Não é do dia, do trade. Aí ela vai contar como uma perda, tá? Então lembre-se disso para você entender como que funciona aí o cálculo. E aí você coloca 7 dias, 30 dias, tudo, e aí você vai ver quanto que o seu robô está operando bem. Então às vezes eu tenho um robô aqui, está lá 2 meses operando, 3 meses, eu vejo lá, ele ganhou 10 mil reais e o meu stop é 2 mil reais, maravilhoso, você já pagou o stop aí 5 vezes. Isso que é importante, é você manter no mercado. Então você analisa e vê que o robô está bom. E uma coisa extremamente importante para você ter essa estatística é o seguinte. Para você ter essa estatística vigente, o número mágico é relativo ao número mágico. O que significa isso? Todo esse painel ele vai buscar o número mágico das ordens que foram feitas. E aí vai gerar essa estatística. Ele vai buscar no histórico do MetaTrader esse número mágico aqui, de todas as ordens. Por quê? Cada número mágico, né, mostra o que está fazendo este robô, como você pode ver nas aulas aí sobre isso, número mágico, o que é isso? Então, o número mágico, ele define que esse robô está operando várias ordens, né, está mandando várias ordens e fechando no servidor. Então, para esse robô calcular tudo isso, ele busca o número mágico. E como você já deve saber em outras aulas aqui, o número mágico tem 2 formas de fazer. Automaticamente pegando o nome, os 8 primeiros caracteres aqui. Então a gente conta aqui, ó, 8 caracteres, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui até a letra D tem 8 caracteres. Né? O espaço também é caracteres. Então ele pega isso daqui e coloca, faz um algoritmo aqui para calcular o número mágico e você pode ver aqui o número mágico, aqui, ó, 18, 56, esse número grande aqui. Se eu alterar, para você ver aqui, ó, colocar mais um nome qualquer aqui, ó, ele não vai alterar o número mágico aqui, ó, vai ser o mesmo número mágico. Por quê? Porque ele calcula automaticamente somente os 8 primeiros dígitos. Só os 8 primeiros dígitos. Então não pode errar isso. Tem a aula sobre isso. Se você escolher aqui, ó, número mágico 0 é automático, é baseado no nome. Se você escolher um número mágico aqui, ó, vamos supor, esse daqui, ó, vou colocar aqui, ó, 50, número mágico. Aí, ó, você vê aqui, está escrito número mágico 50. Ele vai pegar todas as ordens e vai fazer todos os números mágicos que for 50 do histórico do MetaTrader, ele vai colocar essa estatística aqui.
Ou seja, se você alterar o número mágico, você vai perder a estatística, porque o robô precisa de alguma lógica para ele poder pegar o histórico e colocar, né, aqui nas estatísticas. Então, o que significa? Você pode alterar a configuração do seu robô, aqui qualquer configuração, menos o número mágico. Por quê? A gente explica nas aulas que a gente pode atualizar o robô, o take profit, a entrada com o tempo. Isso é normal. Mas para você não perder a estatística anterior, não altere o número mágico, tá? Não altere. Então aqui eu vou manter, por exemplo, esse daqui, mini índice, tá? Eu escrevo aqui. Então eu coloco aqui, ó, estratégia 1, mini índice. Pronto. Aí eu faço outro robô, estratégia 02, 3. E aí, com esse número 01 mini índice, só de ter esse número aqui diferente, 01, eu consigo um número mágico diferente. Então, por exemplo, olha lá, 16, 33, 95. Se eu colocar aqui um 2 aqui, aí eu posso colocar aqui, ó, vai ter um número mágico diferente. 59 já é diferente. Então, só que aí começa toda a estatística de novo. Então, para você manter a estatística, você pode alterar, fazer backtest e alterar. Eu quero uma distância diferente, 140, 150. Eu achei uma distância menor, não altere o número mágico, que seja dessa função ou dessa função. Se for 0, vai pegar os 8 primeiros dígitos, ou se você colocar qualquer número aqui, ele vai passar por cima, né, do automático e vai ficar esse número aqui, tá certo? E aí é isso que você tem que fazer. Não altere um número mágico para a estatística ficar sempre a mesma coisa. Para você pegar meses, tá? Não altere isso, tá? Lembrando. Maravilha. Então, olha só. Uma outra coisa legal que a gente fez aqui, ó, é o operando hoje. O que significa? Aqui é o que está acontecendo somente hoje, né? No dia vigente do mercado, tá? Aqui você pode deixar clicado aqui aonde você quiser. Não faz diferença. Não é nada. Aqui é o que está acontecendo hoje. Você pode deixar clicado aqui hoje também, não tem problema. Total de ganhos hoje, total de perdas, posições abertas, resultado, volume atual e aumento de posição atual. Ou seja, estou ganhando tanto ou estou perdendo tanto. A posição aberta é o que o robô está fazendo no momento. Ele pode estar uma posição aberta e a soma das posições abertas, entradas e tudo mais, vai estar aqui financeiramente mostrando aqui. Resultado do dia. Tá? Resultado do dia é o resultado que você está tendo de ganho do dia. Tá? É o que está acontecendo, a soma de tudo isso, ganhando ou perdendo. Aqui, posições abertas. Total de ganhos são operações já aqui pode ser consolidada. Quando fechar, por exemplo, volume atual está 0, o robô não está aberto nada, né? Não está aberto nenhum aumento de posição, nenhuma entrada. Então, se tiver aqui, número 1, 2, são os volumes que você está operando, tá? Pode ser aqui, qualquer número aqui na verdade, pode ser contratos, volumes, ações, forex, qualquer coisa. Vai estar escrito aqui, 0.01, por exemplo, que é Forex, por exemplo. Vai estar escrito aqui. Aumento de posição atual já vai estar mostrando aqui, para você saber o que está acontecendo. Se está lá, já pegou muito aumento e tal. Tá? Aqui ele tem algumas frases que aparecem. O que significa? Com margem para operar. Ou seja, essa margem, ela não é a sua conta, o saldo da sua corretora, se você tem dinheiro ou não. Não é isso. Essa margem para operar é essa função que a gente tem, margem da operação. Se, por exemplo, você está usando essa função, outros robôs estão funcionando, tá? E eles já pegaram a margem da sua corretora, da sua conta que você digitou, e não tem mais margem para operar, lembrando, veja a aula sobre isso, sobre margem da operação. Ele vai estar escrito aqui, sem margem para operar. E aí o robô vai estar inativo, porque não tem margem financeira para operar, tá? Se você usar essa função somente, tá certo? Não é saldo da conta, alavancar, nada disso. É somente a margem dessa função que tem no robô, tá certo? Com margem para operar, porque a gente não está usando a função. Horário de final atingido, a gente está aqui com o pregão fechado, então a gente vai ver isso daí, horário final atingido. Tá? Na ocasião, quando você abre o mercado e tal, se você, por exemplo, colocou aqui, ó, eu coloquei
das 9h30 até 13 horas. Ele está das 9h30 a 13 horas, o horário, ele vai escrever aqui, operando dentro do horário. Ele vai mostrar uma mensagem assim, que está dentro do horário. Então aí você vai ver ali, operando ali, o cursor ali, o robô ali mostrando as linhas e tal. Se você colocou lá nas configurações, né, para mostrar as linhas, você vai ver que o robô está monitorando, que ele pode operar a qualquer momento. Então ele mostra algumas frases assim, algumas frases, stop, parou de operar, por exemplo, se você coloca, por exemplo, um limite de perda para fechamento, perda para entrada e tal. Então ele vai escrever ali uma mensagem sobre isso, perda do dia atingida, não opera. Então ele vai só mostrar ali uma frase do que aconteceu, tá? Algumas funções assim, certo? Aqui a gente tem status inativo, porque o mercado está fechado agora, então o robô está inativo. Quando o mercado abriu 9 horas, eu coloquei das 9h30 até 13 horas, ele vai mostrar inativo, porque o horário final está atingido, ou seja, não está dentro do horário de operar, ele vai mostrar inativo. Está tudo certo. O inativo não quer dizer que você desligou o robô. Quer dizer que tem os parâmetros aqui que você colocou para ele não operar. Como, por exemplo, atingir o stop do dia, você colocou lá para não operar. Se tiver uma perda aqui, né, ganho para entrada, perda para fechamento, todos esses limites, ele vai mostrar inativo também. Então é quando o robô ele não está analisando o mercado para operar. Ele está praticamente inativo, não desligado, porque desligado seria se você tirasse essa opção aqui, permitir algo trade, ou aqui o algo trade. Você vê que se você desabilitar o algo trade, ele vai ter essa mensagem, auto trade desabilitado. Você pode ver isso, é legal para você ver que o seu robô ele está desabilitado, tá? E você precisa, se quiser trabalhar com ele, precisa ligar ele ou ligar aqui, permitir algo trade, e ligar aqui, os dois ao mesmo tempo, porque se você desligar aqui também, ó, ele fica desabilitado. Olha lá, auto trade desabilitado, mesmo com o botão algo trade ligado. Então você liga ele aqui, pronto, ele está habilitado, verdinho aqui, o botão verdinho aqui, não tem aquela mensagem, ele está operando, tá? Então, status assim, aqui vai mostrar o ativo que você está trabalhando. Aqui, pausar, e tem o encerrar posições. Ou seja, por exemplo, você quer por algum motivo qualquer, eu não falo muito para fazer isso, não é legal, porque você deve configurar o robô e não mexer mais. É isso que você tem que fazer. Porque quanto mais você vai ter uma intervenção no robô, estatisticamente, eu que já opero há muitos anos com essa estratégia, você vai ter perdas a longo prazo. Pode ser que você acerte algumas vezes ou outra, mas você vai ter uma perda a longo prazo. Eu falo isso claramente para você, para não tentar ficar adivinhando. Ah, eu vou agora pausar o robô porque tal coisa aconteceu, porque assim eu vou ganhar mais. Não vai, estatisticamente não vai. Mas criamos essa opção para qualquer motivo que acontecer. Exemplo, o mercado está muito volátil, saiu uma notícia aqui, eu quero parar de operar, aconteceu alguma coisa, vou desligar o computador, deu erro, alguma coisa aconteceu assim, tá? Toma cuidado com isso. Você pode pausar o robô. O que é o pausar o robô? Tá? O que é o pausar o robô? Você pausou o robô e está assim. Se tiver aberto posições, o robô estiver operando, ele vai continuar a fazer todos os aumentos de posições, sair todas as regras normais do robô, e quando ele fechar todas as posições, ganhado ou perdido, não interessa, ele não vai fazer mais entrada, ele não vai começar de novo, ele não vai entrar. Mas se tiver aberto alguma coisa, ele não vai fechar a posição, ele vai continuar operando, e assim que terminar a operação, seja ganhado ou perdido, média secundária, qualquer coisa acontecer assim, ele não vai entrar mais. Então esse botão aqui de pausar, ele serve para não entrar mais o robô numa nova entrada assim. Por exemplo, se tiver reentradas, ele vai entrar. Por exemplo, você tem lá 4 reentradas. Você
entrou o robô. Aí ele fez uma reentrada. Aí você fala, olha, eu não quero operar mais hoje. Parou, por algum motivo. Você apertou pausar, ele vai continuar fazendo as entradas. Por quê? Porque senão você perde dinheiro, né? Você acaba saindo da estratégia do robô. Não pode apertar pausar e vai parar de fazer a reentrada, que não dá certo. Então ele vai continuar operando normalmente esse trade, né, das entradas e fazer tudo o que ele faz normalmente, mas da próxima vez, se tiver uma entrada, ele não vai entrar, porque você apertou pausar. E aí, para você voltar a operar, é só apertar iniciar. E aí, pronto, ele vai monitorar, vai aparecer as linhas tudo, para você ver, né, no caso, se você deixou as linhas visíveis, né, nas configurações, ele vai poder continuar operando, tá? Então, isso também ele não altera de um dia para o outro. Não, ele não reseta isso. Você tem que clicar para ele continuar operando. É só clicar e acabou. Então, apertou aqui, ó, iniciar, ele fica azul, ele vai aparecer o status certinho ali, por exemplo. Eu apertei aqui, ó, pausar, vai aparecer o status inativo. Eu apertei iniciar, o status ativo se todas as condições estiverem ativo, como, por exemplo, o horário, tudo que eu já expliquei anteriormente, tá certo? Então, lembre-se disso. É só para novas entradas iniciais, a entrada inicial, que ele não faz mais se você apertar pausar. Aqui, encerrar posições também é um botão aqui de pânico. Se você quer que fechar tudo por algum motivo, sei lá, quero parar o dia, quero parar de operar, quero encerrar tudo, estou satisfeito, que mais uma vez eu falo, toma cuidado com isso. Você tem que colocar a configuração do robô para ele operar sozinho o dia inteiro. Colocar o stop, o painel geral também, que mostra nas nossas aulas aqui, que é também stopar todos os robôs ao mesmo tempo. No painel geral, por exemplo, você tem que fazer uma estratégia tudo automático. Mas a gente ainda assim criamos essa opção aqui, que significa tipo um botão no pânico, que praticamente eu nunca usei isso daqui, né? A gente testou, obviamente, aqui, funciona muito bem, mas eu nem uso, porque a gente configura o robô de uma vez só e está tudo certo. A gente tem que fazer isso para poder a gente operar de forma totalmente automática, tá? Então, mas se alguma coisa acontecer, você quer encerrar, alguma coisa aconteceu, você aperta aqui, ele vai ter um botão para confirmar, né? Porque às vezes você pode apertar sem querer. Então a gente põe aqui, ó, confirmar. O que vai acontecer? Ele vai encerrar todas as operações somente desse robô. Lembre-se disso. Somente desse robô. E aí ele vai pausar o robô também. Ó. Você vê aqui, ó, que ele pausou. Por quê? Porque senão você encerra tudo, e está dando uma condição de entrada, aí ele entraria de novo. Então a gente tem essa função de encerrar tudo, né? Por exemplo, ó, encerrou tudo, ele vai buscar todas as suas ordens abertas, tá? Do número mágico, obviamente, desse robô, e aí vai encerrar todo mundo, fechar. E ele vai tentar isso várias vezes, tá? Por quê? Porque pode, por exemplo, se deu pau na sua corretora não está aceitando fechar a ordem. Obviamente, isso raramente acontece. Tem corretora que não é muito bom isso, né? O sinal ruim. Mas isso raramente acontece. Você quer encerrar tudo, tá dando erro, a corretora não está aceitando, por exemplo, mais ordens, porque você às vezes não calculou corretamente a sua margem, você operou com mais contratos do que devia, por exemplo, a corretora vai dar erro. Vai dar um erro aqui no robô falando sem dinheiro insuficiente. Pode dar esse erro. E aí você quer encerrar tudo aqui, acabar porque você errou, tá? Então toma muito cuidado com isso. E aí ele vai tentar fechar, ele vai fechar tudo e acabou. Isso é uma coisa, por exemplo. Outra coisa, pode ter instabilidade na corretora, e isso é muito raro também acontecer, né? Acaba que você quer encerrar tudo, e aí deu instabilidade e não está encerrando. O que vai acontecer? Ele vai tentar encerrar todas as ordens. Se não encerrar, ele vai aparecer um aviso, não conseguiu encerrar. Ele vai tentar umas 20 vezes, tá? Durante 1 minuto. E aí ele vai mostrar um banner falando, tentativa mal sucedida, não conseguiu encerrar todas as ordens. Aí você vai ter que ver na corretora, porque não é problema do robô. O robô é um comando que ele dá para a corretora, tá? E não existe esse erro, né, na ocasião do robô. Ou existe, se acontecer algum erro,
é provavelmente a corretora que não está aceitando operar com robô, teve instabilidade de sinal, alguma coisa aconteceu. Só que a gente tem essa proteção, ele vai tentar várias vezes e vai mostrar, tá? E aí você vê também no histórico, se ele tá lá, deletou as ordens lá, se tiver instabilidade, tá? Mas geralmente aqui ele vai encerrar todas as ordens e pode confiar que ele vai encerrar, tá? Se não der nenhum erro, ele encerrou. Se der algum erro, algum ban escrito, olha, não encerrou, aí eu sugiro você ligar na corretora, ver com o seu assessor para encerrar essas ordens, que é um botão aí, digamos, de pânico, né, se acontecer alguma coisa. Mas eu opero há muito tempo e não tem, é muito raro acontecer alguma instabilidade na corretora, pelo menos na que eu opero, tá certo? Então, é isso. Aí você pode apertar cancelar se não quiser. Aí você depois no outro dia seguinte, você quer continuar, por exemplo, vem, aperta iniciar, não esquece disso. Por quê? Se você deixar assim, ó, iniciar no vermelho, o robô está ligado, o AlgoTrade está ligado, mas ele não vai operar, porque você pausou o robô. Você tem que clicar aqui e ficar azul para ele continuar operando, tá certo? Aí você pode também deixar assim, ó, pequenininho assim. Você pode minimizar tudo, né? Ou deixar só isso daqui e ver aqui o que está acontecendo, a operação do dia, tá certo? E aí você vai ter essas funções então novas, é muito legal isso. A validade do seu robô aqui na conta real vai estar escrito aqui em cima, tá certo? A sua validade. E na conta de demonstração vai estar escrito vitalício, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero ter aí ajudado aí você a entender esse painel que está muito legal mesmo. E provavelmente, futuramente, se tiver novas funções, a gente mostra. Mas basicamente está bem completo isso. E se você quiser deixar o seu robô um pouco mais leve, é só você, né, se na ocasião, né, o seu computador ele consome um pouco mais de memória, é só você desligar aqui no painel geral, colocou não. Ele vai estar operando o robô, está aqui operando verdinho, ele está operando do mesmo jeito, ele vai fazer tudo igual, só que não está mostrando no painel, tá certo? Também, quando você colocar no backtest, ele já vai vir clicado tudo para você ver durante vários dias as estatísticas, você pode ver o que ele fez, os pregões que ele entrou, bem legal isso no modo de visualização no backtest. Mas é muito mais lento para você fazer backtest, tá certo? Agora, para ficar rápido o backtest, é só você desligar esses dois parâmetros aqui, não aparecer o painel, tirar o modo visual que vai ficar muito rápido, tá bom? Então fica aí a aula de hoje, a aula dessa painel novo que está maravilhoso aí para você operar melhor o nosso robô, tá certo? Grande abraço, a gente se vê aí nas próximas aulas. Até mais!